Oi, aqui quem fala é o seu loiro favorito, o Max Verstappen. Max Verstappen. Hoje eu tô aqui pra contar um causo pra vocês, uma experiência de vida, eu diria, muito interessante, tá? Que é o dia em que eu tirei minha CNH, consegui tirar minha CNH, por incrível que parível. Isso é um tapa na cara de todas as pessoas que disseram que eu não iria passar no psicotécnico. Passei, minha CNH tá bem aqui, ó, tá vendo? Vou passar rápido porque eu não quero que vocês vejam todas as minhas informações. Aí alguém recorta, tira um frame assim, fala, ah, aqui, consegui a CNH do Kurt, vamos tirar uma moto no nome dele. Boa sorte, se vocês conseguirem, eu também quero uma. É complicado falar de CNH porque a maioria dos meus amigos não confia na minha responsabilidade, sabe? Eles acham que se eu estiver dirigindo um carro, eu provavelmente vou enfiar ele num poste. E dado o fato de que eu nunca peguei um carro pra realmente dirigir, fazer uma viagem ou coisa do tipo, pode ser que eles estejam certos. O fato é, eu queria muito tirar minha carta, fazia um bom tempo que eu tava pensando nisso. Atualmente eu tenho 20 anos de idade, eu queria tirar desde os 18, se dependesse de mim, 18 horas eu já tava na porta de alguma autoescola pra tentar tirar essa coisa, mas eu dei entrada nesse processo quando eu fiz 19 anos e, sabe de uma coisa? Isso aqui foi um presente de aniversário, tá bom? Minha irmã pagou minha carta pra mim, isso mesmo, na época que ainda custava 3 mil reais. Por isso que eu tenho que ficar rico, galera, eu tenho que retribuir essas coisas que ela fez por mim. Ela ficou um pouquinho triste quando, de repente, ficou 90% mais barato, assim, pra poder tirar a CNH, né? É complicada essa coisa, essa situação. E o que também é complicado? O processo pra eu poder tirar minha CNH levou praticamente um ano. Ah, Kurt, não, porque o que você tá falando aqui tá errado, sei lá o que. Foi o que me disseram. Foi o que a autoescola me disse, tá bom? Eu tô vivendo a primeira vez. Você vai me permitir errar, por favor? Eu posso errar? Obrigado. Depois que passa desse período de um ano, que é o período válido para você poder fazer todos os processos que incluem a sua CNH, exame médico, psicotécnico, aula teórica, aula prática, prova prática, tudo isso tem que ser feito durante um ano. Se você passa desse um ano, você precisa renovar o seu processo. Aí vai embora mais um pouco de dinheiro, né? E o que é muito interessante de tirar a carta no Brasil? Qualquer coisa que você faça vai arrancar mais dinheiro do seu bolso. Os caras arrancam até o último centavo do seu dinheiro e eu não tô brincando. Acaba uma coisa, você paga outra e de repente você descobre uma taxa nova, isso e aquilo. Puta merda, cara. Então sim, estão tentando te ludibriar. Todo dia sai um malandro e um otário de casa e se você não tiver cuidado, você vai ser o otário. A parte mais simples de todo o processo é realmente o psicotécnico, a prova teórica. As aulas teóricas são um porre porque é um negócio muito, muito simples. Sério, eu acho que uma pessoa que nunca fez nenhuma aula teórica consegue fazer a prova do Detran sem problema nenhum. Se você usar um pouquinho mais de raciocínio lógico, você consegue chegar nas respostas corretas. Porque o negócio é tipo, você está se aproximando do semáforo e ele acabou de ficar amarelo. O que você faz? Alternativa A, acelero, porque ainda dá tempo. Alternativa B, desacelero e paro o carro antes do semáforo. Alternativa C, eu atropelo o motociclista. E todo mundo sabe que a alternativa correta nessa hora é a C. Tipo, é óbvio isso. É aquela escadinha do trânsito. Se você tá de bike, você atropela quem tá a pé. Se você tá de moto, você atropela quem tá de bike. Se você tá de carro, você atropela todos abaixo e por aí vai. Não vou ficar aqui dando dica de graça pra vocês também não, né? Compre meu curso que aí eu te falo mais sobre isso. Esse processo foi muito simples, passei na prova teórica. Dito tudo isso, fiquei com puta medo de reprovar nessa coisa, porque pior do que reprovar em uma prova difícil é reprovar em uma prova fácil. Não adianta eu ficar falando aqui, não, porque é muito fácil isso e aquilo, lá. E aí, você passou de primeira? Não, eu reprovei. Pô, vai se ferrar então, né, velho? Então sim, nessa prova teórica eu passei de primeira, eu confesso que eu fiquei um pouquinho em choque. Agora, minha experiência pessoal com as aulas de carro e moto. E sim, carro e moto, tá? Porque eu sou apaixonado por moto. Quero ter uma motinha algum dia, eba. Então tava tirando ali a minha carta A e B. É complicado porque na minha família ninguém tem carta de moto, o povo só tirou de carro. Acho que os meus pais até sabem andar de moto, mas eles não têm carteira, então 6 por meia dúzia, né, rapaziada? Meio que apaixonado por moto mesmo, só tem eu na família. As minhas aulas de moto começaram antes das aulas de carro, o que eu confesso que pra mim, pelo menos, não mudou muita coisa, porque eu nunca tinha entrado em um carro pra dirigir, então meu primeiro contato, tanto com carro quanto com moto, foi na autoescola. O que é bom e ruim, porque assim, o carro da autoescola é bom pra dirigir, é da hora. A moto da autoescola não tem muito o que falar também, é uma 160, eu aprendi numa Factor, né, uma 160 da Yamaha, mas se não fosse nela, seria numa 160 da Honda, então... ok, tá bom. Mas é interessante ter alguma experiência prévia, e repara que eu falei, é interessante ter alguma experiência prévia e não saber dirigir, porque no final essas provas só estão aqui pra poder te fazer passar numa prova e não aprender a dirigir de verdade. Quero lembrar vocês que eu moro na grande São Paulo, então assim, trânsito aqui é uma coisa de louco, acidente pra todo lado, então é meio que uma selva de pedra mesmo. Como eu disse anteriormente, o meu primeiro contato foi especificamente com as motos da autoescola. As aulas de moto em específico são em um ambiente controlado, que é uma rua sem saída e que tem uns desenhos
ali no chão, que é basicamente onde você faz o seu trajeto. E sabe como que a prova de moto é exatamente igual? Aliás, eu arrisco dizer não, vai se ferrar, a prova de moto é mais fácil do que as aulas de moto. É muito forte essa aspa é muito forte. O que acontece? A aula em si é feita ali em uma rua sem saída e tem um desenho no chão, que é basicamente o percurso que você tem que fazer de moto. O chão, ele não é assim, ele é assim, tá ligado? Porque, tipo, é chão, é uma zona residencial. Então, por mais que aquele espaço esteja fechado, se acontecer qualquer merda, é só você e a sua moto que se ferram, quer dizer, moto da autoescola, ainda assim é um espaço que é basicamente uma rua mesmo. Então tem todos os problemas de asfalto que todas as outras pistas do Brasil têm. Confesso que nessas horas eu sinto um pouquinho de inveja de todos os pilotos de moto americanos, porque pelo menos nos vídeos que a gente vê pela internet, as pistas de lá são maravilhosas. Pra poder dirigir deve ser gostoso demais. E por que eu digo que a aula é mais difícil que a prova em si? Cara, é um lugar só. Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar qual que é o trajeto que é pra fazer ali na prova em si. Irmão, o chão é um tapete, tá ligado? É gostoso de andar com a moto por lá. Só que você não repara nesse tipo de coisa porque o seu coração tá batendo na boca. Além disso, é muito mais espaçoso. Então, tipo, tem uma margem pra erro muito grande. Parece que não, mas tem. O 8, que é aquele espaço que você tem que dar a volta, lá, na prova em si, é muito maior que o da autoescola. Os cones na prova tem um espaçamento muito maior. Passa 2 motos naquele negócio ali. Dito isso, quando eu cheguei na prancha, eu falhei. Acontece, né? Não me julguem, por favor. Eu tava muito nervoso. E pra você que não tá entendendo nada do que eu tô falando, quando você chega com a moto na última etapa do percurso, no último obstáculo, tem só um relevozinho assim no chão que você tem que subir, eles chamam de prancha, né? Você tá vindo com a moto aqui, você tem que seguir com ela reta e depois sair. E ok. Cara, eu errei ali, tipo, no finalzinho, mano. Eu acho que o meu problema foi que quando eu subi na rampa, a moto não tava totalmente alinhada. Então, em vez de fazer isso daqui, ela foi indo pra fora, tá ligado? Então, quando eu percebi, não tinha mais tempo pra poder voltar e tentar corrigir esse traçado, então só foi isso, né? Falhei. Praticamente R$200 a menos pra poder fazer essa prova de novo. É agradável, né? Muito gostoso. Pelo menos na segunda vez que eu fiz deu pra passar, então é isso. Tive que fazer essa prova 2 vezes. Aliás, tecnicamente eu tive que fazer essa prova 3 vezes, tá bom? E se você aí tiver no mesmo processo pra poder tirar a sua habilitação, por favor, atualiza seus documentos, tá? Porque a primeira vez que eu fui fazer essa prova, eles já me mandaram de volta pra casa, porque o meu documento tava com uma foto muito antiga. E como eu gosto de passar vergonha na internet, eu vou mostrar essa foto pra vocês. Cara, eu vou cobrir até a minha assinatura, que eu só vou mostrar a foto. Algumas coisas nunca mudam, né? Eu continuo emo até hoje. Irmão, onde que eu tava com a cabeça? Chegou essa lataria aqui pra poder fazer a prova. Hoje, um marmanjo de quase 20 anos na época. Olá, tudo bem? Gostaria de fazer a prova de moto. Vai se ferrar. Mano, a mina pegou meu RG assim e falou, isso aqui é uma criança. Conclusão, não consegui fazer essa prova na primeira vez, né? Aconteceu isso aí. Então, atualizem seus documentos, tá bom? Atualizem, só atualizem. É que não precisa ser estupidamente recente, tá? Mas que pelo menos pareça que é você que tá ali naquela foto. É bom. Complicado, né? Eu tava tirando pra carro e moto, e na que eu tava mais nervoso, que eu mais queria conseguir, que era de moto, eu falhei, e na de carro eu passei de primeira. Olha que ridículo. Uma das coisas mais chatas envolvendo todo esse processo pra poder fazer a prova é justamente que você chega no lugar e você não vai chegar e fazer a prova, você vai ficar numa fila e fica esperando. Então nesse meio tempo você vai ficando cada vez mais nervoso, porque você vai se perguntando como que vai ser, você vê a fila diminuindo, chama uma pessoa tal, chama um outro cara ali que tava na sua frente, e nada de te chamar, você olha pro lado e tem gente sendo reprovada, então é foda. Mano, fui fazer a prova, entrei no carro nervoso, tremendo aqui, pra passar o cinto. Cara, o inspetor lá, ele entrou no carro também. Ô, boa tarde, eu já tava aqui com a mão no volante, boa tarde. O chão tava em choque, mano, tava tremendo. Aquele basicão que todo mundo já sabe, né? Passa o cinto, mexe no espelho, faz isso, mexe no banco, lá. Não nessa ordem, tá? Se você estiver tirando carta, não faça nessa ordem que eu tô falando aqui agora. Aí, beleza, você entra no carro. É uma rua bem extensa, porque era perto de um cemitério. Então, tipo, se desse qualquer coisa errada, eles já jogavam seu corpo pra lá mesmo e beleza, 0 bala. Entra no carro, começa esse percurso, vai até o final da rua, aí aqui você faz uma rotatória? Retorno? Não sei, eu não dirijo, galera. Enfim, você volta, tá? Você volta pro mesmo lugar de antes. Imagina, aqui, ó, que eu dei essa volta, lá. Chegou aqui, você desce, sobe, empina e rebola, você desce, vira ali à direita, lá, dá uma voltinha aqui embaixo também. E quando você dá essa volta, você tem que parar o carro em um lugar que é meio que uma subida, né?
Tipo, se você soltar o freio, o carro vai pra trás. É assim que se categoriza uma subida. Então, assim, é uma subidinha, você tem que parar o carro, dar uma olhada pra um lado, pro outro, ver se não tá vindo carro ali passando, porque você tá no trânsito normal, tá? É isso, você tá no trânsito normal. Aí, ok, nossa, beleza, já passou os carros aqui, aí você sai com ele, faz uma parada, aí depois dessa parada, você sai com o carro de novo e para ali no mesmo lugar que era onde você estava. Irmão, essa prova toda deve levar ali entre 5 e 10 minutos. Foram os piores 5 a 10 minutos que eu já passei em toda a minha vida. Não, eu tô exagerando pra caramba, tá? A prova foi bem de boa. Teve uma hora que eu tava passando assim e tinha uma lombada no chão, só que não era uma lombada, assim, era uma lombada, tá ligado? Nossa, cara, eu passei com o carro, eu só senti ele raspando ali, e aí eu acho que eu não desacelerei o suficiente, o carro só BUM! Cara. Aí eu lembro que eu fiquei nervoso, eu pensei, nossa, já era, esse cara vai me reprovar por causa disso. Mas não, no final deu tudo certo, eu parei o carro, eu ainda tava muito em choque, pensei, tá, pelo menos eu fiz aí o percurso, ok? O instrutor olhou pra mim e falou, se fosse antes, você não tinha passado não. No segundo que o meu cérebro captou que eu tinha passado, saiu um peso das minhas costas tão grande que eu parei de ouvir tudo que o cara falou. Depois daquilo ali, ele falou onde que eu tinha errado, né? Porque eu não platinei o percurso, tá ligado? Eu realmente fiz algumas coisas erradas. Aparentemente, o que eu errei foi em seta. E no momento, eu ainda tô me perguntando em qual momento que eu errei a seta, porque na minha cabeça eu tinha dado a seta em todos os momentos importantes, mas também tudo isso já passou, eu já fui aprovado, então eu não estou nem aí. Desde então, eu nunca mais encostei em moto e carro, nem nada do tipo pra poder dirigir. Depois que você recebe sua primeira habilitação, você tá na provisória, então é um ano que eu não posso tomar nenhuma multa, porque se eu tomar alguma multa, eles simplesmente pegam a minha CNH atual assim, ó, corta e fala, faz de novo aí, otário. É literalmente isso que acontece. O senhor Detran vem aqui na porta de casa, pede a minha CNH e faz esse processo que eu falei aqui pra vocês agora. Se você aí que tá assistindo esse vídeo também tá no processo pra tirar sua CNH, atualmente vai ser um pouquinho mais diferente, tá bom? Quando eu dei entrada nesse processo aí, eles tinham acabado de fazer aquela troca, né, que não precisa mais de baliza nem nada do tipo, e aí depois de alguns meses saiu esse negócio de que ia ficar mais barato pra poder tirar a CNH. Então eu não sei, pode ser que alguns desses processos que eu falei aqui no vídeo estejam diferentes, mas o que importa é, faça o percurso nas provas, porque você provavelmente não vai reprovar por ponto. É isso, tá muito fácil de tirar agora. Cara, eu tô com a minha CNH A e B aqui, e eu não fiz uma baliza, vocês têm noção disso? Inclusive, eu esqueci de mostrar pra vocês, dá uma olhada no capacete que eu comprei pra poder fazer as provas de moto. Tá todo empoeirado já, faz muito tempo que eu não uso ele, é um ASX, olha que coisa linda. Olha isso. Ó, ó. É louco, quando eu tiver a minha R15 eu vou usar isso aqui. R15, R3, não sei. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vou fazer todos os vídeos assim agora. O que vocês acharam? Tá legal o efeito de voz? Eu tô falando que eu sou o Max Verstappen, vocês não acreditam em mim? Bom, eu acredito que o vídeo de hoje seja esse, só queria compartilhar minha experiência aí com vocês. Tem muita gente nova que me assiste, então eu acredito que alguns de vocês aí daqui a pouco já vão estar dando entrada aí na primeira CNH. Eu acho que não importa o que eu diga aqui, vocês realmente vão ficar muito nervosos quando vocês iniciarem todo esse processo e não tem muito pra onde correr, tá? Você realmente vai ficar em choque. Mas tenta controlar pelo menos a sua respiração quando você estiver fazendo as suas provas. E no geral não é tão ruim quanto parece, sério mesmo. E se você já estiver nesse processo pra poder tirar sua primeira habilitação, boa sorte, vai dar tudo certo, confie no seu potencial, tá bom? E não se esqueça, vai soltando a embreagem bem devagar. Eu sou o Kurt e a gente se vê no próximo vídeo.